E aí, pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou tentar gravar aqui com vocês a parte final desse nosso estudo sobre a igreja em Pérgamo, tá? Ficou faltando a gente estudar somente duas coisas. Qual que é o conselho de Jesus para a igreja em Pérgamo e quais são as promessas de Jesus para essa igreja, tá? Devido à parte das promessas, talvez o vídeo fique um pouco longo. Então, se eu ver que ele está ficando muito longo, eu vou dividir essa parte final em duas partes. Mas eu vou colocar as duas juntas no canal de uma só vez, tá? Então, vamos lá. A gente estava estudando e ficou faltando para a gente dar continuidade, né, no estudo e estudar sobre qual que é o conselho de Jesus para essa igreja, tá? Então, eu quero ler com vocês novamente aqui o texto, lá de Apocalipse, o capítulo 2, o versículo de número 16. Lá vai dizer o seguinte, olha só. Portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Até aqui, por enquanto, que essa parte somente vai falar do conselho de Jesus, tá? Eu não vou me ater muito aqui nessa parte de arrependimento, porque a gente já falou bastante já sobre os falsos profetas, sobre o destino desses falsos profetas, dos falsos ensinos, né? Dos ensinos de Balaão e tal. Só que eu quero só frisar com vocês aqui alguns textos, tá? 1 Timóteo, o capítulo 4, lá no versículo 1, vai dizer o seguinte para nós. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tá? Com relação a isso aqui, eu não vou me ater muito nessa parte, porque a gente já falou, a gente já estressou bastante aqui o assunto sobre os ensinos de Balaão nesse vídeo aqui de Pérgamo, tá? Só que eu quero só frisar com vocês aqui o seguinte, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão achar pastores, vocês vão achar pessoas falando que a palavra no grego apostasia significa a volta de Jesus, né? E eles dão outro significado para essa palavra, quando a apostasia é justamente um abandono da fé, né? Então, assim, essas pessoas aqui, ó, que Paulo fala a Timóteo, elas estão apostatando da fé, tá bom? Depois eu vou fazer aqui um outro estudo específico sobre apostasia, tá? Pra gente ver que realmente apostasia significa um abandono, né, da fé, tá bom? Então, nós já vimos isso aqui já nesse estudo de Pérgamo, que muitas pessoas vão seguir as doutrinas de Balaão e muitas pessoas vão ser enganadas por esses seguidores de Balaão e infelizmente vão seguir os seus ensinos, os seus conselhos, tá? Só que eu quero ler com vocês um outro texto, tá lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 55. Lá vai falar o seguinte, olha: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aqui, ó, volte-se ele para o Senhor. Ele quem? O ímpio, tá? O homem mau. Aqui, ó, o homem mau ou o ímpio, né? Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia. Ou seja, se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, né? O Senhor vai ter misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, tá bom? Mas o que eu quero frisar nisso aqui também, olha, busquem ao Senhor e chamem por Ele enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Ou seja, isso aqui me remete a uma situação que é o seguinte, enquanto o Senhor pode ser achado, todo aquele que buscar o nome do Senhor, todo aquele que buscar a sua face, alcançará misericórdia e será perdoado pelo Senhor. Vitor, você está querendo me dizer então que terão pessoas na grande tribulação que vão se arrepender dos seus maus caminhos e vão se converter ao Senhor? Sim. Vão ter pessoas ali que vão se arrepender dos seus maus caminhos e vão se converter ao Senhor, tá? E vão ser salvas por isso. Mas aí a gente entra num outro detalhe, que é o seguinte, mas Vitor, então você quer dizer que, porque no momento da grande tribulação nós vamos ter duas marcas, né? Aquele que é marcado pelo Espírito Santo do Senhor e aquele que recebeu a marca da besta. Então você quer me dizer que quem recebeu a marca da besta, se ela se arrepender, ela vai poder ser salva ainda? Quanto a isso, eu quero estressar esse assunto com vocês num outro vídeo, um outro estudo, quando a gente for fazer o estudo sobre a marca da besta, tá? E ali eu vou colocar essa possibilidade de arrependimento ou não sobre o colocar essa marca, tá? Mas isso aí eu vou deixar guardadinho
para quando a gente for estudar sobre isso. Mas o que eu quero frisar aqui nós já vimos que vão ter pessoas aqui que vão seguir os ensinos de Balaão, que vão ser, né, esses Balaões aí, né, desse período, e que se essas pessoas se arrependerem, sim, alcançarão misericórdia. E esse é o conselho que Jesus deixa para essa igreja. Olha, vocês que se tornaram Balaão, se arrependam. E vocês que seguem o conselho de Balaão, se arrependam também. Porque olha só o que Jesus fala. Se vocês não se arrependerem, né, senão eu virei em breve até você, igreja, e lutarei contra eles. Esse contra eles aqui a gente já viu que são aqueles ímpios, né? São aquelas pessoas que seguiram o conselho de Balaão, né? E Jesus vai lutar com a espada da sua boca contra aqueles que não se arrependerem. Então Jesus está dando uma chance para eles, olha, se arrependam porque eu vou voltar em breve, o momento da minha volta já está chegando. E quem não tiver se arrependido vai sofrer as consequências aí, eu vou lutar contra eles com a espada que há na minha boca, tá? Eu separei aqui também alguns outros textos, olha só, eu quero só frisar com vocês mais o 1 Coríntios, o capítulo 5, versículo 11. Que lá Paulo vai falar o seguinte, olha, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, eu frisei essa parte aqui, ó, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Tudo bem que Paulo, nessa parte aqui, ele está falando não com relação aos últimos tempos, mas ele está dando um conselho, né, para a igreja em Corinto. Né? Quando você vai ler a carta de 1 Coríntios inteira ali, você vai ver que a igreja está passando por certos problemas, né? E Paulo ele vai aconselhar aqueles irmãos ali específicos daquela época, daquele contexto ali de Corinto, tá? E para eles não se associarem com qualquer pessoa que se faz passar por um irmão, né? Mas pratica isso aqui tudo, ó. Imoralidade, avareza, idolatria, né? Então são pessoas que não são irmãos, mas se fazem de irmãos. São lobos em pele de cordeiro, tá? Mas trazendo isso aqui para o contexto que a gente está estudando, a gente já viu que terão muitas pessoas que seguirão conselhos de Balaão. E essas pessoas estarão dentro da igreja, né? Então eu posso trazer também esse conselho aqui para o nosso contexto, tá? Para a gente não se associar com qualquer um que, se dizendo irmão, segue conselhos de Balaão, tá bom? Porque essas pessoas terão que se arrepender e nós não podemos nos associar com elas, porque senão nós correremos o risco de cair nos seus erros, de cair nos seus pecados, tá? Esses outros dois textos aqui, eu não vou entrar muito neles agora não, porque a gente já estudou sobre esses dois textos nas partes anteriores aí do estudo de Pérgamo, tá? Se você não viu as partes anteriores, vai lá, assista lá a parte 1, 2 e 3, para então você chegar nessa parte 4 aqui na parte final e poder ter um entendimento melhor, tá bom? Eu vou deixar aqui uma playlist também no canal, nesse vídeo mesmo aqui, você pode ir lá de novo e ver as partes 1, 2 e 3. E não deixa também de assistir, né, a parte da introdução às 7 igrejas, tá? Eu tenho aqui também uma playlist sobre Apocalipse, tá? Que lá tem todos esses vídeos em ordem, e eu vou criar ainda mais uma playlist exclusiva sobre os estudos das 7 igrejas, tá bom? E assim que eu postar esse vídeo no canal, essa playlist já vai estar criada, então você vai poder acompanhar os estudos das igrejas por essa playlist, beleza? Então, agora, eu quero passar com vocês para a parte das promessas de Jesus para a igreja em Pérgamo, né? Quais são as promessas que Jesus dá para essa igreja? A primeira promessa, nós vamos encontrar aqui, ó, no versículo 17. Vamos ler ele junto aqui, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei do maná escondido. E também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então Jesus dá duas promessas para essa igreja em Pérgamo. A primeira dessas promessas é: eu darei a eles o maná escondido. E a segunda promessa é uma pedrinha branca com um novo nome inscrito nessa pedrinha, né? Eu vou entrar nesses detalhes agora aqui com vocês. Vamos lá. O maná escondido. Eu quero ler com vocês Êxodo, o capítulo de número 16. Eu vou tentar ler aqui o capítulo inteiro para a gente poder ter uma melhor história, né, um melhor contexto sobre a história do maná,
tá? Porque aí vou explicar o que era o maná e então dar um contexto para vocês poderem entender o que seria esse maná escondido, tá? Então, Êxodo, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. Então, olha só, tinha pouco mais de 2 meses que eles tinham saído do Egito, saído da escravidão, tinham visto todos aqueles milagres de Deus, né? Todas as pragas que Deus derramou sobre o Egito. E enquanto Deus derramava as pragas, ele conservava Israel, né? Eles acabaram de ver aquilo tudo, acabaram de ver o exército do faraó sendo afogado lá no Mar Vermelho, né? Apenas 2 meses depois. E eles já começaram a reclamar com Moisés e Arão. E olha só o que eles vão reclamar com eles. Olha só. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só. Quem dera, né? Quem dera a gente tivesse morrido lá no Egito. Porque lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para nos fazer morrer de fome toda essa multidão. Gente, isso aqui ó, é mentira. O que os israelitas estavam falando é que lá no Egito eles podiam se sentar ao redor de panelas e comer carne e pão à vontade. Gente, é mentira. Eles eram escravos no Egito. Eles não tinham carne à vontade, não tinham pão à vontade. Tá vendo o que um pouquinho de tribulação faz na cabeça da pessoa? Ela faz a pessoa passar a desejar o que era ruim e ela passa a enxergar aquilo que era ruim como algo muito melhor do que Deus está provendo agora no momento, né? E eles ainda falam, quem dera o Senhor nos tivesse matado no Egito. Gente, dá para entender a cabeça aqui do povo na hora? Mas enfim, vamos lá. Verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Ou seja, Deus está falando com Moisés o seguinte, olha, eu vou fazer chover pão do céu, não uma chuva de pão francês, né, igual eu já vi algumas pessoas já pensando e falando, né? Mas nós vamos ver mais para baixo aqui como é que era esse pão, como é que Deus fazia ele cair do céu, né? Mas o que Deus estava aqui falando é o seguinte, olha, cada dia eu vou derramar a quantidade necessária para aquele dia, e cada família vai comer o necessário, tá? Mas no 6º dia, eu vou derramar a porção dobrada, porque o dia seguinte, né, o 7º dia, é dia de descanso, tá? A gente vai ver isso aqui mais para baixo, vamos continuar aqui. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Então aqui ó, a gente já vê que o Senhor já está fazendo já um contraste, né? Eles pedem para que o Senhor tivesse matado eles lá no Egito, né? Talvez aqui já não acreditando que foi o Senhor que os tirou do Egito, porque eles começaram a passar fome, entre aspas, no deserto. E aqui Moisés está falando, olha, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes fará descer, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele, né? Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, diga toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E aí a partir do versículo 11, olha só. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ou seja, carne, né? Do que eles reclamaram? Lá no Egito a gente assentava-se ao redor das panelas
e tínhamos carne. Mentira. E aí Deus vira e fala, olha, agora vocês vão ter carne. Agora sim vocês vão poder comer carne à vontade, né? E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Ou seja, Deus fez chover, né, um orvalho que pairou ali sobre o acampamento, né, ao redor ali do acampamento. E depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns, aqui ó, de novo, gente, aí Deus vai lá e fala antes, né? Olha, eu vou, dessa maneira, né? Eu entregando para vocês a quantidade necessária, eu vou provar o coração de cada um. E o que alguns deles já fizeram? Aqui ó, alguns recolheram mais e outros menos, né? Quando mediram com jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco, né? Cada um recolheu tanto quanto precisava, ou seja, Deus não deixou nem sobrar para um e nem faltar para outro. Deus deu exatamente a quantidade que cada um precisava. Claro que era em abundância, mas a quantidade que precisava, né? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, aqui ó, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Olha só. Então alguns deles já começaram a duvidar de novo, né? Vou guardar, vai que não tem para amanhã, né? Mas aquilo que eles guardaram criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Verso 22. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. Você lembra que alguns versos antes, Deus fala que quem colheu mais não faltou, e quem colheu mais não sobrou, e quem colheu menos não faltou? Ou seja, Deus estava dando a quantidade exata para um dia. Só que no sexto dia, Deus deixava que se colhesse o dobro, né? 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Olha só, gente, quando Deus manda o negócio, quando Deus dá a ordem, a coisa acontece certinho. Porque, veja bem comigo, olha só. Nos outros dias, quando eles tentaram, por teimosia, guardar para o dia seguinte, o que aconteceu? Logo de noite, olha só, aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Ou seja, de um dia para o outro, né, a sobra já pegou bicho e já começou a cheirar mal. Só que no sexto dia, quando eles podiam guardar para o próximo dia, né, que era o sábado, que no sábado não teria a chuva do maná, nesse dia eles podiam guardar o que sobrar até a manhã seguinte. Ou seja, tá vendo aqui a provisão de Deus, né? Enquanto Deus mandou, olha, não guarda, e aqueles que tentaram guardar, guardaram, né, para sobrar, aquilo deu bicho. Então Deus irou-se com eles. Mas quando chegava o sexto dia em que Deus autorizou guardar, aquilo não dava mais o bicho, né? E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés lhes tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho aqui, tá vendo? Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado do Senhor, nada acharão. E mais uma vez a teimosia do povo, olha só. Apesar disso, alguns deles ainda saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada, porque Deus tinha falado que não ia chover o maná no sábado, né? Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá o pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no último dia. O povo chamou maná aquele pão. Era branco como a semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel, então era doce, né? Disse Moisés:
O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Esse jarro aqui, ele foi posto dentro da Arca da Aliança, né? Mais tarde, quando eles já conseguiram já preparar tudo. Então, mais uma vez aqui você viu o milagre, porque quando eles recolhiam para sobrar, a sobra criava bicho e cheirava mal. No 7º dia, eles poderiam recolher o dobro, que não cheiraria mal no próximo dia. E ainda, quando Deus mandou, olha, recolha um jarro e guarda lá na Arca da Aliança, para as futuras gerações verem o pão que eu entreguei para vocês quando eu tirei do Egito. E aquele pão também, mesmo guardado ali naquela jarra, não criou bicho. Então dá para ver que quando é ordem de Deus, quando Deus entrega a providência, aquilo dá certo. Porque quando é o homem que tenta fazer, quando é o homem que pensa só no próprio umbigo e tenta guardar a sobra, aquilo cria bicho. Então a gente pode ver que a obra do homem, né, ela não tem a consistência, né? Ela não dura para sempre, mas aquilo que o Senhor faz, isso sim permanece. Tá? Só para acabar de ler aqui o capítulo 16, olha, verso 34. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E aqui, só para uma informação que a Bíblia nos dá, né? O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Só para a gente saber qual que era a medida de um jarro, tá? Mas para isso também a gente tem que saber o que é uma arroba, né? Para isso tem uma tabelinha de conversão de medidas, de pesos e medidas da Bíblia. Depois eu vou passar ela para vocês também. Vou colocar em anexo aí, em algum vídeo para frente, tá? Talvez eu até ponha em anexo nesse vídeo também. Depois você procura aqui na descrição uma tabelinha lá de conversão de medidas e pesos, tá? Eu vou colocar também aqui na descrição desse vídeo esse anexo para vocês, beleza? Mas enfim, vamos já voltar aqui para o nosso resumo. Olha só. Então o maná, ele era o pão, né? Ou seja, ele é vida, porque o pão na Bíblia, ele tem um significado de vida. Então aqui, ó, o maná, eu coloquei aqui um resuminho, né? O maná era o pão ou a vida que Deus enviava dos céus ao povo no deserto, diariamente. As pessoas deveriam colher apenas a quantidade necessária para cada dia. Porém, na sexta-feira, Deus enviava uma porção dobrada, para que houvesse mantimento necessário para o sábado, o dia do descanso. No sábado, não havia maná para colheita. Então nós vemos que o maná, ele foi um sustento, né, que Deus entregou para o povo, enquanto o povo estava no deserto. Tanto o maná quanto as aves lá, né, para carne também. Mas enfim, e nós vamos ver também um pouquinho mais para frente, lá em Números, o capítulo 11. Repara que o maná, ele foi uma providência de Deus, um sustento que Deus enviou para o povo. E o povo mesmo já falou, olha, o maná, ele é doce como um bolo de mel, né? O povo gostou do maná no início, tá? Só que o povo já começou, depois de um tempo, a reclamar desse milagre do maná. Deixa eu só ver aqui qual que é o verso, dos versículos 4 ao 6. Olha só o que o povo já vai falar com relação ao maná, pouco tempo depois. Números 11, o versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tomaram a queixar-se, e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos no Egito, de graça. Mentira, era escravo. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Escravo, gente, não tinha escrito tudo para eles não, tá? Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Então o povo já estava reclamando já do maná que Deus entregou para eles, né? O povo já estava achando ruim. Ele falou, ó, a gente não tem nada além desse maná. Deixa eu só ver qual que é o outro texto que eu coloquei aqui, que é Números 21, versículo 4 até o 5. Números 21, versículos 4 e 5. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E olha só do que eles chamaram o maná. Presta atenção aqui. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo,
Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão. Gente, maná é pão. Né? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Essa comida miserável aqui que eles estão falando é o maná. Eles estão chamando a provisão de Deus, o alimento que Deus está dando para eles, de comida miserável. Em uma outra tradução, eles vão chamar de uma comida vil, uma comida maldita. Olha isso, gente. O povo já estava chamando já o maná, a providência de Deus, a provisão de Deus para eles, o sustento, a vida que Deus estava proporcionando para eles no deserto, de comida miserável, de comida vil. Dá para entender a mentalidade do povo? Dá para desculpa. Dá para entender o que estava passando na cabeça do povo? Deus tirou o povo do Egito, tirou da terra da escravidão, trouxe para o deserto. Tudo bem que no deserto não tem comida mesmo, mas Deus está trazendo o milagre do maná toda manhã. É para mostrar para o povo o seguinte: olha, eu estou sustentando vocês, eu dou o sustento. Né? E o povo já chama aquele sustento de comida miserável, de comida vil. Então, assim, o povo estava completamente fora de si. Né? E aqui, ó, em certo momento o povo estava com saudade do alimento do Egito e disse estar cansado do maná, e chegaram a chamar o maná de um pão vil ou pão desprezível. Né? Aquele pão que a gente não precisa. Ah, só tem isso aqui? Que droga, eu não quero isso aqui não. Né? Aqui eu pus aquela parte, né, que Deus mandou que uma parte fosse guardada ali como um testemunho, né, para que pudessem testemunhar a vida ou o pão que Deus deu para eles no deserto. Né? E então para que as gerações futuras tivessem a certeza, né, do sustento, do milagre que Deus estava dando lá para o povo. Mas o que é esse maná escondido, né, que Deus vai dar aos vencedores, que Deus prometeu para a igreja em Pérgamo? Né? Eu dei esse overview para vocês aqui só para a gente poder entender o que era o maná que Deus deu para o povo de Israel lá no Egito, no deserto. Né? Mas agora eu quero ler com vocês aqui João, o capítulo de número 6. Deixa eu ver aqui. Seria bom se eu lesse o capítulo inteiro. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei só os versículos do 22 ao 71. É João 6. Eu ditei João, ele me jogou para Josué. João 6. O capítulo é um pouquinho grande. Eu vou tentar me ater apenas nos versos que eu pus aqui, tá? Só pra gente não demorar muito aqui, beleza? Que eu vou tentar fazer esse vídeo aqui bem curtinho mesmo aqui, pra não agarrar muito. Olha só. João 6, o versículo 26. Aliás, não, se ficar muito grande eu divido o vídeo em duas partes, mas vamos ler o capítulo inteiro pra gente ter um contexto melhor, né? João capítulo 6, a partir do versículo 1. Título: A multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, o denário na época era uma moeda, era equivalente ao salário de um dia de trabalho braçal. Tá? Então, o que Filipe está respondendo aqui é o seguinte: olha, que seria caro, né? Só para a gente ter ideia da quantidade de pessoas que estavam ali. Então, o salário de 200 dias não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Né? Ou seja, não era nem para que cada um recebesse um pão inteiro. Para que cada um recebesse um pedaço, o salário de 200 dias de trabalho não seria suficiente. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?
Ou seja, né, mais uma pessoa ali sem fé para isso. Né? Então disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Ou seja, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, deu graças e multiplicou os pães, né, para aquele mundo de pessoas que o Felipe tinha falado que um salário de 200 dias não daria, e que André ficou sem fé e falou, mas o que seria 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Né? Depois que todos receberam o suficiente para comer, aqui ó, o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, e ainda sobrou pão. Né? Ou seja, o que 200 dias de salário não pagaria nem para que cada um tivesse pedaço, com o milagre de Jesus, todo mundo comeu, ficou satisfeito e ainda sobrou. Que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Ou seja, de 5 pães deu para alimentar uma multidão de pessoas e ainda sobrou 12 cestos. A sobra foi maior do que a quantidade inicial que tinha, né? Porque inicialmente tinha 5 pães, 5, e sobraram 12 cestos cheios. Então a sobra foi bem maior do que o estado inicial, né? E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus anda sobre as águas, tá? Essa parte que eu vou pular, tá? Aí vamos pular para o verso 22. No dia seguinte, a multidão tinha ficado no outro lado do mar. A multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos dos Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, lhes perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu, esse é o versículo que eu queria chegar, olha só. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, o povo comeu aquele pão que Jesus tinha multiplicado e nunca tinham ficado tão satisfeitos daquela maneira, né? E estavam atrás de satisfazerem, né, o seu corpo. Não trabalhem pela comida que se estraga. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma ligação disso aqui com o maná, tá? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nele quem? O Filho, tá? Ou seja, o Filho vai lhes dar a comida que permanece para a vida eterna e o Pai colocou nele, no Filho, o selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados, olha só, comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Desculpa. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia do que é o maná escondido, né? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ora, gente, quem é que desceu do céu e dá a vida ao mundo, senão Jesus Cristo, né? Então aqui ele já começa a falar que ele é o pão da vida, né? Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der,
virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vou fazer uma pausa por aqui e daqui a pouquinho a gente continua na leitura desse texto. Mas eu quero só retornar com vocês aqui, lá no versículo... Deixa eu achar aqui, no versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alguns versículos abaixo, Jesus fala que ele é o pão da vida, e é o pão que dá a vida aos homens, né? E ele está falando aqui, ó, não trabalhem pela comida que se estraga. Você lembra que o maná, ele estragava se ele fosse armazenado sobra dele? Ele estragava para outro dia. Então ele era uma comida que era perecível, né? Deus dava o milagre, mas era um milagre diário, era um milagre de cada dia, né? E aí Jesus está falando, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Então o que Deus está falando aqui? Olha, não trabalhem para alimentar o seu corpo, né? Vocês acabaram de ver o milagre que eu fiz ontem, de multiplicar pães, vocês vieram por causa desse milagre, mas a comida que alimenta o corpo não é a mais importante. A mais importante é a comida que alimenta a alma, é a comida que permanece para a vida eterna. E Deus vai falar mais para frente, essa comida é crer no Filho do Homem, é crer em Jesus, né? Então, Jesus ele é o pão da vida, né? Deixa eu só ver aqui, só se eu não estou deixando nada para trás aqui. É isso mesmo, ó. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai colocou nele esse selo de aprovação. Então Jesus explica que ele é o pão que desceu do céu, né? Ele vai explicar o que é esse pão e como se alimentar desse pão, né? Até o versículo de número 71. E agora eu quero só continuar aqui a leitura, só para a gente poder frisar aqui mais um texto. Eu vou frisar dos versículos 49 até o 51, tá? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o maná, eu sou aquele que sustenta, né? Eu sou o milagre de Deus que sustenta, que dá sustento, que vai te sustentar para a vida eterna. Os seus antepassados comeram do maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Ou seja, quem comeu do maná ali atrás, ó, era uma comida para sustentar o povo na peregrinação pelo deserto. Era um milagre? Era um milagre. Era o sustento de Deus? Sim, claro, mas era passageiro, né? Por isso que Jesus fala, olha, os seus antepassados comeram o maná no deserto, né? Eles viram o milagre, mas eles morreram. Ou seja, aquele pão, ele gerou vida para aquela época. Ou seja, passou, né? Mas eu estou aqui para gerar a vida e vocês não morrerem. Eu estou aqui para gerar em vocês a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pelo mundo. Né? E aqui Jesus vai explicar mais para baixo aqui, ó, o que é o comer desse pão, né? Que é viver em obediência a Cristo. Né? Depois vocês acabem de ler aqui o texto, tá? Mas é exatamente isso que vai falar. Então eu quero só frisar com vocês aqui, ó, o seguinte: Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Jesus ele está fazendo um paralelo entre ele e entre o maná que foi dado ao povo no deserto, tá? Então Jesus vai falar o seguinte: olha, o maná no deserto é aquele pão que é perecível, é aquele pão que, se você armazenasse para outro dia, ele estragaria.
Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que vai gerar em você vida, uma vida eterna, né? E esse pão, você pode armazená-lo que ele não vai estragar. Ao contrário, ele vai gerar em você vida. Eu quero ler com vocês mais um texto que está lá em Colossenses, o capítulo 3. Colossenses 3, dos versículos 1 a 4. Agora a gente vai fechar aqui só para a gente entender o que é esse maná escondido, tá? Olha só o que Paulo vai falar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, ou seja, quando ele voltar dos céus, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Mas eu quero frisar o versículo 3 aqui, ó. E agora a sua vida, você lembra que a gente falou que pão significa vida? Que pão ele gera vida, né? Então a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E o que Jesus vai falar lá em João 6? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Então Paulo vai falar que a nossa vida está escondida com Cristo, para que essa vida seja manifestada quando Cristo vier. Ou seja, esse é o maná escondido, que é a nossa vida que está em Cristo. Então é isso que Jesus vai falar lá em Apocalipse 2, para a igreja em Pérgamo. Olha só, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Ou seja, aquele que vencer, aquele que não se render às doutrinas de Balaão, né, aquele que se mantiver firme na fé, eu darei do maná escondido. Ou seja, eu manifestarei a sua vida na minha volta. Eu darei a ele a vida eterna quando eu voltar, tá? E eu quero só compartilhar com vocês aqui mais duas coisinhas. Reparem que eu coloquei aqui uma interrogaçãozinha aqui, que é o seguinte: sustento durante a grande tribulação. Tá como uma interrogação aqui, né? Porque eu estava meditando nesse maná escondido e por um momento eu cheguei a cogitar a possibilidade de que, será que esse maná escondido não pode ser também uma referência, do mesmo jeito que Deus entregou o maná para o povo no deserto, dando a eles o sustento, né, o sustento físico, pelos 40 anos no deserto? Será que esse maná também escondido não poderia ser uma referência ao sustento que Deus vai dar para o seu povo, né, durante o período da grande tribulação? Por que eu falo isso? Lá em Apocalipse 12, João vai ter aquela visão, né, de aquele sinal no céu, de um grande dragão, né, de uma mulher que tem sobre os seus pés a lua, que ela veste o sol, em cima da sua cabeça ela tem uma coroa de 12 estrelas, né, e de um grande dragão também que faz guerra com os anjos, né. E aí, em certo momento, vai falar que quando aquela mulher que estava grávida deu à luz, o dragão tentou matar o seu filho, mas o seu filho foi arrebatado aos céus. Claro que aquele filho que João viu é Jesus, tá? E a mulher representando o povo de Deus, representando a igreja, tanto judeus como gentios, a igreja, o povo todo de Deus, né? E aí, em certo momento daquela visão, João viu que aquela mulher, ela fugiu para o deserto, né? Lá vai falar que aquela mulher foi dada a ela as asas da grande águia, para que ela fugisse para o deserto e ali fosse sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 3 anos e meio, ou 1.260 dias, tá? Então vai falar que essa mulher foi sustentada no deserto, longe do alcance do dragão, longe da presença do dragão, longe da vista do dragão, né? E essa mulher foi sustentada no deserto. Mas só para a gente acabar de casar isso aqui, 1 Reis, do capítulo 17 ao 19, vai mostrar um episódio muito interessante sobre o profeta Elias. Porque Elias, ele fugiu também para o deserto, né? E lá no deserto ele foi sustentado, né, por Deus. Corvos levavam comida para Elias e ele bebia as águas ali do rio, né? Isso logo depois de Elias ter dado a ordem para parar de chover, e ficou sem chover na terra durante 3 anos e meio, né?
E quando a gente junta isso, né, quando a gente vai estudar aqui no Apocalipse, os dois profetas que virão, né, serão na verdade o ministério de Moisés e Elias sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Eu vou dar mais detalhes sobre isso aqui no estudo que a gente vai fazer sobre isso especificamente, tá? Mas a gente vai ver lá por A mais B que são o ministério de Moisés e Elias sobre o povo de Deus, sobre a igreja, tá? E essa igreja ela foge para o deserto. E da mesma maneira que Elias foi sustentado por 3 anos e meio no deserto, a igreja também vai ser sustentada. Então será que esse maná escondido não pode ser uma referência a esse sustento que Deus vai dar para o seu povo durante o tempo aqui da grande tribulação? Por isso que eu coloquei aqui essa interrogação, porque eu estava meditando aqui nesse texto e eu gostaria também de compartilhar isso aqui com vocês, para que vocês também possam meditar. Ó, tá aqui os dois textos, ó. Apocalipse 12, os versos 6 e 14, mas leia o Apocalipse 12 inteiro, e 1 Reis, do capítulo 17 ao 19. Leiam lá esses dois textos, meditem nisso aqui também, e depois você vem aqui no comentário e me fala o que você acha com relação a isso aqui. Será que esse maná também pode ser uma referência a esse sustento que Deus dará para a igreja, para o seu povo, nesse período aqui? Não sei, talvez, né? E tem outros dois textos também que eu não coloquei aqui, mas que eu estou me lembrando aqui, ó. O maná escondido, né, que é a vida. Lá em Gênesis, deixa eu entrar aqui, Gênesis do capítulo 3, que vai falar sobre a queda do homem. Quando o homem peca, né, Deus expulsa o homem do jardim. E logo depois que Deus expulsa o homem do jardim, ele vai falar o seguinte, olha, depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, antes do homem pecar, ele tinha um livre acesso à árvore da vida. A árvore da vida estava lá, o homem podia chegar, podia comer do seu fruto, mas ele preferiu comer do fruto proibido, do único fruto que Deus proibiu o homem de comer. Ele foi lá e comeu dele, sendo que ele tinha disponível a árvore da vida, tá? E aí, uma vez que o homem pecou, Deus guardou, né? Deus escondeu esse caminho para a árvore da vida, ou seja, o homem não tinha mais acesso à árvore da vida. O homem perdeu o seu acesso à oportunidade de ter a vida eterna, né? E claro que isso tem todo um propósito maior de Deus, né? Porque Deus não queria que o homem passasse a eternidade com o pecado. Então tudo foi propósito para que depois, com a vinda de Cristo, né, o homem passasse a crer nele, e aí então ele teria acesso de novo à vida eterna, né? Mas eu quero ler com vocês agora aqui o seguinte, olha só. Quando o homem acaba de pecar, Deus vai esconder do homem o caminho para a árvore da vida. E lá em Apocalipse 22, quando João ele vê novos céus e nova terra e a nova Jerusalém, olha o que ele vê na nova Jerusalém. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu vou entrar nesse detalhe aqui, no outro vídeo também específico, sobre a Nova Jerusalém, sobre a árvore da vida. Mas eu quero só deixar com vocês aqui uma outra meditação também. Será que esse maná é escondido aqui? Porque Deus, quando ele esconde o caminho para a árvore da vida, ele está escondendo do homem o caminho para a vida eterna. E aí a gente vê no Apocalipse que no final de tudo, os vencedores, eles terão de novo acesso à árvore da vida. Ou seja, eles terão acesso à vida eterna. Então, eu fiquei pensando, será que isso aqui também não pode ser uma referência? Quando Jesus fala que ele é o maná, que ele é o pão da vida, e depois João viu na Nova Jerusalém a árvore da vida de cada lado do rio da vida, será também que não é isso que Jesus quis dizer, não? Olha, o maná escondido está lá no jardim de Deus, na Nova Jerusalém, que é a árvore da vida que vocês vão ter frutos 12 vezes durante o ano. Ou seja, sempre vocês vão poder estar desfrutando da vida eterna. Então, eu penso que esse é o maná escondido que Deus está prometendo para a igreja, tá? Se você tem uma outra interpretação também, ou se você tem algum acréscimo, igual eu deixei ali aberta, né, a oportunidade para acréscimo, deixa aqui embaixo também no comentário, vai ser muito bem-vindo e a gente cresce junto aí no conhecimento da palavra de Deus, amém? E tem mais um ponto agora sobre a promessa de Deus,
para a gente ler aqui. Que é o seguinte, ele vai falar a segunda promessa, né? E também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. Eu só vou pausar o vídeo aqui e vou beber uma água ali rapidinho e já volto, beleza?